Olá, olá. Esse é um teste, é o primeiro ao vivo oficial que eu faço, mas sinceramente eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, então tenho um pouquinho de paciência. Já gravei vídeo outras vezes, mas foi um pouco estranho, é um pouco estranho estar me expondo assim. Eu estou acostumada a atender no consultório do de 1 a 1 e agora nós já chegamos aqui a 10 mil inscritos nesse Instagram, então eu tô muito feliz, porque eu realmente só achava que só a minha mãe, a minha avó e a minha irmã iam me seguir no Instagram, né? Não tinha capacidade de conseguir fazer isso sozinha, mas eu tô aprendendo, né? É... Hoje eu vou falar um pouquinho sobre emoção. Será que a sua emoção é forte? Desde o momento que a gente nasce, a gente experimenta a primeira emoção humana, que é o choro. E depois disso, é lógico, a gente, dentro da barriga da mãe, a gente vai experimentando outras emoções, né? Mas depois do choro, a primeira coisa que a gente recebe é uma tremenda de uma palmada. E é a primeira surra que a gente recebe da vida, não é? E dói, né, meus amores? Mas é um despertar para um mundo que não é mais de um acolhimento. Bom, quando a gente fala de emoção, a gente fala um pouquinho também de autoestima. Nesse período de pandemia, muitas pessoas estão cada vez mais instáveis emocionalmente. E o legado da minha vida é trabalhar com emoção e reprogramação de emoção. Dentro da medicina chinesa, nós usamos todas as técnicas disponíveis com o objetivo de reorganizar os órgãos, né? A energia vital, o fluxo do Qi, o Qi seria a energia que passam pelos canais dos meridianos de acupuntura. Vou deixar essa live mais simples, não vou falar muito termos técnicos, mas como a gente sabe se a nossa emoção é forte? Através da nossa autoestima. Então, quando as coisas dão errado, como é que você reage, né? Quando as coisas dão errado? Gente, já temos pessoas aqui nessa live? Sejam bem-vindos. Como vocês reagem quando as coisas dão errado? Vocês xingam, vocês brigam, vocês colocam a culpa no outro? A maneira como a gente reage define muitas vezes como está o nosso emocional e qual a força que nós temos para resolver as situações da vida. Por exemplo, um patamar para saber se nós temos uma emoção forte é quando nós precisamos dizer não. Você tem facilidade de dizer não para o outro e sim para você mesmo? Responde aí. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá entrando mais gente, que delícia! Essa live aqui foi de última hora. Então, não, a maior parte das pessoas não tem, né? A habilidade de dizer não pro outro e sim para você mesmo. E nesse período de pandemia, as pessoas estão tendo um tempo para ficar em casa e parar para pensar um pouquinho nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios traumas, em quem que a pessoa está convivendo, né? A Carol respondeu: não é fácil para mim. Por que, Carol, não é fácil para você dizer não? Eu vou contar para vocês a minha história. Essa live vai ser curtinha hoje, tá? Eu sou a segunda filha de uma família de 6 meninas. Sou filha de uma mãe divorciada e venho de um monte de padrões de repetição emocional. A mulher divorciada, que é filha da mulher divorciada, né? Então, há casos de abuso na minha família, há caso de destruição emocional, autoestima baixa, depressão, suicídio. Então, eu acabei indo para o caminho do desenvolvimento humano para tentar entender a minha história e, consequentemente, eu consegui ajudar muita gente. Então, para mim, era muito difícil dizer não, né? Então, eu aceitava tudo que as pessoas me falavam, né? Eu não conseguia me impor. Eu simplesmente tinha uma autoestima destruída. Então, todos os dias eu ia ou dormir chorando ou com aquela sensação de raiva do outro, porque eu não conseguia estabelecer um limite, né? E qual que é o passo que vocês acham? O primeiro passo pra gente conseguir ter uma emoção forte? Vamos lá, responde aí.
Temos pessoas entrando, que legal! Alguém sabe me dizer? Qual que é o primeiro passo para ter uma emoção forte? Primeiro alinhamento que precisamos ter. Gente, isso aqui não é uma live de autoajuda não, tá? É uma live prática de como vocês podem ter uma emoção forte, mesmo com um histórico ferrado, tá? Mesmo com uma doença já existente e independente do que a outra pessoa faça com você. Deixa eu ver. Acho que é um pouco de falta de confiança em mim mesmo. Então, a confiança ela é construída com o tempo. Mas dentro da medicina chinesa, se você tem cada órgão, ele é responsável por uma emoção, né? Então, nós temos o órgão e víscera. Dentro da medicina chinesa, o que é responsável pelo pensamento é o baço. Então, quanto mais você alimentar esse órgão de maneira adequada, mais a sua emoção vai ser forte. Baço e estômago são casados, então o estômago é responsável pela ansiedade e o baço pela organização dos pensamentos e também por imunidade junto com outro órgão. Parece loucura dizer isso, mas eu sinto isso em mim. Todas as vezes que esse órgão está enfraquecido, eu simplesmente não consigo tomar uma decisão, eu não consigo dizer não para outras pessoas, eu não consigo me impor. Isso, estudando durante anos, a gente vai percebendo que há um padrão emocional dentro de cada um dos órgãos, né? Então, quem foi que me falou aqui da falta de confiança? Você vai perceber que se no dia anterior você comeu coisas refinadas, o que é coisas refinadas? Como açúcar refinado, refrigerante, tá? Coisas que o organismo não reconhece como natural, no dia seguinte você vai estar inseguro, você vai estar com medo do futuro e você vai estar achando as pessoas horríveis, tá? Então, assim, você pode vir já de maneira genética com alguma doença pré-existente, ok? Por exemplo, a minha mãe, ela desenvolveu doenças emocionais, ela foi passando isso para os filhos. Mas isso não significa que você não possa interromper o ciclo dessa cadeia, né? Tudo que nós recebemos é informação, o que nós comemos é informação que vai para o corpo. A emoção que a gente sente externa, que o outro faz, também é uma informação. E tudo que a gente vê ao redor, né? Mas a responsabilidade daquilo que a gente come é nossa. Então, essa a gente consegue controlar, o que o outro faz, não. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Por exemplo, uma coisa simples. Quando você toma refrigerante, o pH do seu corpo muda de uma maneira, o pH seria o nível de alcalinidade, né? Ou seja, para cada copo de refrigerante, você precisa tomar 25 copos de água para compensar a acidez do sangue. Toda essa acidez diminui o fluxo dos meridianos de acupuntura e provoca uma emoção negativa, provoca bloqueios no organismo, entende? É lógico que a alimentação está ligada, mas também existem outras coisas que a gente pode fazer para ir aprendendo a se posicionar diante de outras pessoas. Mas é muito mais fácil você ir pelo caminho da alimentação. Quando você começa pelo caminho da alimentação e reorganiza os órgãos de maneira natural, fica tudo muito mais simples. A mente começa a trabalhar com mais clareza. Você consegue parar de ter medo do futuro. Sabe aquele raio daquele excesso de pensamento que a gente tem quando vai dormir e não consegue parar de pensar e pensa, será que eu fechei a geladeira? Será que eu desliguei o fogão? Isso é por causa do baço, gente. É o baço. O excesso de água gelada. O excesso de água gelada acaba com a energia do estômago. Quando eu uso essas expressões energias, não tá ligado a misticismo, tá bom? É energia mesmo, tá ligado ao que o organismo envia, as informações que o organismo envia para a célula. Hoje a ciência já conseguiu entender que os meridianos de acupuntura existem e que eles realmente são responsáveis por auxiliar no processo emocional. Sim, Carol, a alimentação tá completamente ligada. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim com depressão, e aí eu vou sondar a alimentação, ela já tá numa dieta restritiva há muito tempo, ou ela fez cirurgia bariátrica, né?
ela interrompeu o fluxo de energia dos alimentos. Não tô falando para comer compulsivamente, né? Mas entender a força do alimento, a força que o alimento tem para você, principalmente nesse momento de pandemia, né? Ligado à imunidade, ligado à força emocional, ligado ao sentido e direcionamento na vida. Tem um órgão também que é responsável pelo sentido e direcionamento na vida. Eu acho que já deu uns 15 minutos aqui. Eu tenho muitas coisas para falar e vai ser sempre um prazer. O meu legado é ensinar. Eu amo o consultório, eu amo atender. Eu tô atendendo online no momento, mas eu sinto que é um dom natural. Então, esse Instagram tem por objetivo cada vez mais passar informações para que vocês fiquem cada vez melhores, né? Eu sou uma pessoa que veio de um padrão de repetição familiar e mudei completamente a minha vida em todas as áreas, né? E é possível, sim. Eu não sei em que estágio que você tá da vida, né? Em sentido emocional, em sentido físico, se há alguma doença já pré-existente. Mas eu quero que você saiba disso, que o primeiro passo é aquilo que você põe na boca, né? E que é possível, sim, ter uma emoção forte, começando por aí. Então, se você souber de alguém que principalmente está com Covid, ou que está depressivo, debilitado ou na cama, emoção forte não seria algo negativo? Ou é no sentido de conseguir ser forte? Sim, é no sentido de conseguir ser forte. Fortalecer a emoção, no sentido de construir uma parede e a cada dia aumentar os tijolinhos, né? Quando você faz isso com o alimento, com a informação que você recebe da televisão, com a informação que você recebe dos amigos ao redor, com a quantidade de amor que você recebe ao redor, com os nãos que você diz, você vai fortalecendo a sua emoção, né? Em todas as áreas da sua vida. É nesse sentido. Desculpa, eu acho que eu me dispersei naquilo que eu tava falando. Então é isso. Essa live foi pequenininha, né? Mas todos os dias eu já me comprometi a falar um pouquinho pra vocês. Então, lembrei o que eu tava falando. Se vocês souberem de alguém que tá com Covid, que tá doente, que tá debilitado, peça pra não comer tantos alimentos refinados e faça arroz integral, sem nada, com água mineral, e cozinha aquele arroz numa panela de barro ou de aço inox até virar uma papa. Essa é uma receita muito usada e foi usada nos hospitais na China, tá? Esse arroz, ele é capaz de devolver a força para baixo do estômago, tá? E quando você estiver mal emocionalmente, essa papa de arroz também vai te ajudar a se equilibrar fácil. Um outro alimento que fortalece baço muito fácil é a batata doce. A batata doce, obviamente, sem tempero, sem condimentos. Cozinhar ela. Então, se a pessoa estiver realmente muito debilitada, muito doente, dá só esse alimento para que o organismo se equilibre muito fácil, né? Por um pequeno período, tá? Uma dica muito boa. Depois a gente vai conversando um pouquinho mais e eu vou ajudando vocês um pouquinho por vez, tá bom? Se cuidem nessa pandemia e foi um prazer. Essa foi a minha primeira live, mas eu não sei nem como desligar. Tenham um bom dia. Eu amo vocês e até breve.